Então abra sua Bíblia comigo no livro de Levítico, capítulo 16. Eu estou amarrando o relógio, em nome de Jesus. Levíticos 16, verso 29. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor para nós essa noite: isso vos será por estatuto perpétuo no 7º mês, aos 10 dias do mês. Afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra, e nós estamos reunidos aqui nesse lugar para ouvir falar de ti. Por isso eu te peço que o ouvido ouça, que no coração a terra seja fértil para receber a semente. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, tome esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Levíticos 16 foi escrito quando Deus estabeleceu como estatuto perpétuo a celebração do Yom Kippur. Yom Kippur significa dia, Yom, dia, Kippur, purificação, perdão dos pecados. Então Deus estabelece uma festa solene em Levíticos capítulo 16, porque era necessário que Israel compreendesse a sua natureza. Era um dia específico onde Deus convidava o seu povo a olhar no espelho, a olhar para si mesmo, a olhar além da aparência, a olhar as suas entranhas, suas raízes, a sua alma. Você está aí? O problema é que essa data não foi escolhida como celebração de uma festa solene à toa. Isso aconteceu em Êxodo capítulo 32, quando a Bíblia vai dizer para nós que Moisés sobe ao monte para orar por 40 dias. Toda a congregação de Israel reunida no pé do monte. E Deus fala com Moisés, Deus entrega primeiro uma Torá falada. A Torá, a palavra Torá em hebraico significa lei, o estatuto de Deus, a verdade, a vontade de Deus. Deus primeiro entrega uma Torá falada, para depois entregar uma escrita, que é a famosa tábua, dos 10 mandamentos. Depois dessa experiência gloriosa que Moisés teve no alto do monte, ele desce para celebrar com o povo e mostrar ao povo a resposta de Deus. Quando ele chega, a congregação estava completamente perdida e desviada dos seus propósitos iniciais. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque enquanto Moisés estava no monte buscando a Deus, eles decidiram levantar um símbolo de adoração. Que símbolo era esse? Que símbolo era esse? Põe para mim, por favor, Felipe. Esse ano em janeiro, quando eu estive em Israel, nós fomos no pé do Monte Sinai, e exatamente em frente ao acampamento onde o povo de Israel ficou, uma erosão na rocha, por causa dos ventos do deserto, foram esculpindo, olha o desenho, esculpiram o desenho de um bezerro exatamente no lugar aonde eles levantaram essa imagem de idolatria sobre a terra. E aí fica bem no alto, não dá para o homem chegar lá e fazer isso com picaretas ou com instrumentos
de criação, de obra, do artífice, é muito alto. Então é claro que foi feito pela própria natureza, esculpiu isso sobre a pedra e deixou como marco. Por que, pastora? Porque magoou a Deus demais da conta. Enquanto Deus estava se relacionando com Moisés para dar a ele um destino sobre aquele povo, o povo estava desejoso de levantar um memorial idólatra, porque eles acostumaram a ver isso no Egito o tempo todo. Eles acostumaram a ver o tempo todo expressões manifestas através de objetos. Um dos símbolos de Baal era um touro alado com asas. É por isso que eles pegam a imagem do bezerro na intenção de dizer, deve ser assim, se Baal tem essa forma de touro, o Yahvé deve ser parecido com o novilho, com o bezerro. E aí desenha ali o bezerro de ouro e começa a adorar. Mas a Bíblia vai dizer para nós no final do capítulo 32 que a festa deixou e passou longe de ser uma festa religiosa, se tornou uma festa pagã, onde o bagulho ficou doido e o povo se perdeu em embriaguez, em outras coisas más. Você está aí, diga amém. Então, por causa desse dia, Moisés, quando viu, ficou doido, quebrou as tábuas, xingou o povo, brigou, e aí levantou as mãos aos céus e disse, meu Deus, o que vai ser agora? Lembra que eles tinham acabado de sair do Egito. Lembra que Deus tinha dado o maior livramento da história para milhares de pessoas. Deus tinha feito eles saírem de um lugar onde eram escravos, para alcançar um lugar de liberdade em direção à promessa. Mas no primeiro momento, onde o líder se ausenta, o povo, ainda fraco espiritualmente, decide levantar um ídolo. E Moisés olha e diz assim, meu Deus, eles não se lembraram da obra que Deus fez sobre eles, o livramento que o grande Yahvé fez sobre eles. Como que Deus vai reagir a isso? Por que o Moisés fica mexido? Porque ele já estava na mão as tábuas, e dentro desses mandamentos tinha um que dizia assim, não pode adorar outros deuses. Então, dentro daquilo que Deus conversou com Moisés, ele sabia que tinha algo na Torá, na lei, nas escrituras, que seria completamente impróprio do homem fazer. E quando ele chega, toda a nação de hebreus, no final do vale, põe a foto para mim, olha lá, aquela parte branca mais em cima, debaixo do pé das montanhas, é a planície onde milhares de hebreus estavam acampados. Moisés estava aqui, ó, como se estivesse na frente dessa foto. Aqui é o Monte Sinai, lá no fundo o acampamento onde os hebreus estavam. E ele desce do monte, feliz da vida, com a sábana na mão, dizendo, meu Deus, Deus trouxe ordem, Deus vai governar sobre nós. Agora o povo andando justinho com Deus, não tem como dar errado. Quando ele chega, o povo bêbado, o povo de Israel todo disperso, e um Deus de ouro sendo adorado. E ele diz, ele falou comigo lá, que ele não ia aceitar esse tipo de coisa, Deus vai matar todos nós. Ele levanta as mãos e começa a clamar, Deus, não mata a gente não, Deus, perdoa o teu povo, tem misericórdia. Deus, eles ainda não tinham entendimento de que essa era a tua perfeita vontade, deixa eu explicar a eles, deixa eu ensinar a eles, não mata eles não. Por causa desse dia, Deus ordenou que Levítico 16 fosse escrito. Deus ordenou que uma festa estabelecida como estatuto perpétuo fosse levantada de ano em ano em Israel, para que eles se lembrassem do que eles não podem fazer, de ações que eles não podem mais repetir. Você está aí, diga amém. O tempo passou, Deus dá orientações a Moisés para criar o tabernáculo. Ele institui levitas, sacerdotes,
E ali então, debaixo dessa cerimônia religiosa importante, que é uma das festas mais importantes de todo Israel, uma vez por ano, os sacerdotes recebiam as ofertas do povo, queimavam. Depois o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no lugar mais importante, diante da arca, e ali clamava pelo perdão dos pecados da nação de Israel, clamava para que Deus perdoasse o povo e perdoasse a própria vida dele. Ali, debaixo de consagração, de holocausto, de sacrifícios. Você está aí, diga amém. O que nessa noite é importante? Pastora, nós não somos judeus. Por que é importante a gente falar de Yom Kippur? Porque nós nascemos debaixo de uma cultura que nos ensinou que o perdão para nós é fácil, porque vem do alto de uma forma instantânea, porque foi consumado através de um sacrifício glorioso e poderoso do nome de Jesus Cristo. E o que acontece com isso? Nós entendemos rapidamente que o sangue de Jesus perdoa, que o sangue de Jesus arranca de nós toda iniquidade e transgressão, que o sangue de Jesus lava as nossas vestes. O problema é que entendemos o resultado, mas não damos valor ao processo. Entendemos e recebemos sobre a nossa vida a rapidez da liberação que nos traz vida, mas nos esquecemos do que realmente isso significa. Você está aí? Quando Adão e Eva estavam no jardim, e Deus chamou eles e disse para eles: tudo isso aqui é de vocês. Eu construí as frutas, as flores, eu dei os animais, tudo isso é de vocês. Vocês podem comer do que vocês quiserem. Adão, viva a vida da melhor forma que você entender. Você precisava de uma auxiliadora, eu coloquei Eva, coloquei Chava na sua vida. Só vou te pedir uma coisa. Deus fala com Adão: eu vou te entregar uma taça. Adão, eu vou te entregar uma lei apenas. De todas as árvores desse jardim você pode comer, você só não pode comer dessa aqui. Adão, isso é Torá. Adão, isso é lei. Adão, isso é princípio inegociável. Come de tudo, menos dessa daqui. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele comeu, Eva comeu, e deu para o Adão, bobão, que comeu também. E é a primeira vez na história que o pecado é instituído sobre a terra. Pergunta para mim, pastora, pergunta para mim, você está dormindo? Eu vou gritar mais, hein? Pergunta para mim, pastora, o que é pecado? Pecado é transgressão da lei. É tudo que você faz contrário à vontade pré-estabelecida pelo Senhor. Quando Deus diz que não e você diz que sim. Quando Deus diz que não pode e você diz, mas eu acho que pode. Pecado é transgressão da lei, e quem determina a Torá é o Senhor, quem determina a lei é o Senhor. Você ficando de bico ou não, você gostando ou não, é Ele que escreve a lei, é Ele que levanta os estatutos, é tudo dEle. Aplauda ao Senhor. Aí, Eva e Adão cometem o primeiro transgressão da lei. E ali, constituído 4 níveis de pecado, vem sobre a vida do homem. Põe para mim, Felipe, por favor. Eu coloquei aqui para você, ó. Torá é a lei, é aquilo que Deus estabelece como verdade. E todo aquele que obedece a Torá, todo aquele que obedece à lei, acerta o alvo. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: você quer ser próspero? Quer crescer na vida? Quer acertar? Diga, obedeça às leis de Deus.
Acertar o alvo é obedecer à lei de Deus. Qual que é o maior propósito do Messias sobre a terra? Fazer com que a Torá seja uma realidade. O alvo do Messias é cumprir a lei. Jesus disse assim, os nossos irmãos judeus não entendem isso ainda, mas Jesus disse assim: eu não vim para revogar a lei, eu vim para fazê-la porque eu sou o Messias. O Messias sobre a terra jamais quebraria a lei. O Messias sobre a terra jamais quebraria a instituição da Torá. Eu vim para cumpri-la em todas as suas linhas. Eu, o Senhor, vou fazê-la. E o que é o pecado, pastora? O pecado é você errar o alvo. O pecado é você não colocar a Torá como o foco da história da sua vida. E você passa a vida toda atirando para tudo que é lugar, tentando na sua força, no seu braço, mas você não consegue acertar o alvo, porque o alvo é a lei. O alvo é a instituição que Deus faz. O alvo é a vontade soberana de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Você está aí? Vamos ver os níveis de pecado. Anotei para você os 4 tipos de pecado que foram cometidos por Adão e Eva lá no Éden. E esses 4 tipos de pecado carregam e marcam a história da vida do homem até os dias de hoje. Diga: Chet, Avon, Haverá, Pechá. 4 níveis de pecados que foram cometidos por Adão e Eva só naquele momento onde eles decidiram comer o que Deus proibiu. Posso falar? Posso falar? A história do Adão e Eva está resumida assim, 3 versículos. E Adão e Eva comeram do fruto e foram expulsos do jardim. A minha pergunta para você nessa noite é: por quanto tempo mais você vai perder cometendo atos contra a vontade do Senhor e perdendo tempo de crescer na sua vida? Perdendo tempo de ser edificado, perdendo tempo de viver as promessas, perdendo tempo de viver a experiência da totalidade de Deus. Vamos ver o que significa. Chet significa errar o alvo. Pecado sem intenção daquele que comete o erro, por não saber, por não ter lembrado, por distração, por engano, por tropeço. Então, em um momento, Eva talvez não tivesse entendimento profundo daquela atitude. A serpente falou com ela com tanta astúcia, que ela se deixou levar pelo comentário enganoso daquela serpente. E aí o Chet entrou lá. Quantas vezes na minha vida e na sua vida pecamos, erramos o alvo, não obedecemos a lei por engano. Mas eu achei que podia, eu achei que não tinha importância, eu não sabia que isso era tão complicado. Quantos estiveram aqui no retiro? Quando nós vamos descortinando a palavra de Deus, e você vai descobrindo os segredos da palavra de Deus, você diz assim: eu falei isso para mim, por que ninguém nunca me contou isso antes? Se eu soubesse disso antes, eu não tinha feito um monte de coisa que tinha desagradado a Deus. Porque eu estava fazendo chat achando que estava acertando, mas eu estava errando o alvo. Na minha cabeça, adorar ao Deus estranho era buscar a Deus. Acender a vela era buscar a Deus. Passar por festas pagãs era buscar a Deus. Mas era chat, eu estava errando o alvo, eu não tinha entendimento. Mas observa que nós aqui dizemos que o nosso Deus perdoa o nosso tempo de ignorância. Deus entende o nosso tempo de ignorância, mas o chat marca a minha vida e a sua vida. O chat não é retirado de nós só porque estamos debaixo de um período de ignorância. Eva talvez tivesse, mas foi imputado sobre ela o chat, porque ela errou o alvo. Ela praticou quebra da lei, mesmo sem intenção. Você está aí? Bota o segundo para mim, Felipe. O segundo é a avó, e não é a fábrica de cosméticos.
perversidade, depravação, iniquidade, culpa, pecado cometido com intenção, pois se sabia o que estava fazendo, mas foi incitado por seu letzerhará, inclinação má, carnalidade aflorada por impulso, paixões carnais que cegam o entendimento momentaneamente, tiram a noção das consequências que advirão de seus atos. No jargão jurídico seria privação de sentidos ou passionalidade. O avão é quando você decide pecar, você decide transgredir. Você não pode fazer isso. Deus disse que isso é ruim. Aí você diz, mas eu quero, mas eu vou fazer. Ninguém manda em mim, a vida é minha, eu escolhi fazer. E por um momento, sai da sua mente as consequências daquilo. Sai da sua mente o risco que você pode correr. O dia de amanhã, toda vez que você vive pelo dia de hoje, você está debaixo de avão. Toda vez que você quebra princípios para viver no dia de hoje, você está debaixo de avão. Você está aí, diga amém. Bota para mim o outro, por favor. Haverá ofensa, transgressão de um limite moral, pecado esporádico ocorrido com a intenção de pecar deliberadamente, premeditação, sabendo das consequências da transgressão, mas que ainda aceita a soberania de Elohim. Haverá, é quando você pratica ofensa, ou quando você ofende pessoas, ou a Deus, por escolhas, por situações, quando você faz coisas premeditadas, e você arquiteta o mal na sua mente. Eu vou chegar cedo. Gustavo fez isso certamente. Fez. Você cometeu muita verá na sua vida. Quando você chegava na escola e dizia assim, eu vou botar o chiclete na cadeira da professora. Quando o menino vier sentar na minha frente, eu puxo a cadeira dele. Você fez isso muitas vezes. Haverá pecado premeditado, ação da maldade de forma premeditada. Você está aí, diga amém. Bota o último para mim. Pechar é rebelião, pecado constante no qual o pecador rejeita a soberania de Elohim, conhecido como pecado imperdoável de Hebreus 10, literalmente é cair da graça. No meio cristão é o pecado de Satã, iniciar a rebelião nos céus e a blasfêmia. O pecado primário da raça humana pode ser considerado um misto dos 4 tipos de pecado, por ter sido o primeiro que temos que analisar os aspectos conjecturais que o levaram ao fato. Então, pechar é rebelião. O pechar é se posicionar debaixo de rebeldia. É você, eu vou falar, posso falar? É você que nasceu num lar evangélico. É você que nasceu dentro de um lar onde o teu pai e tua mãe te ensinaram a vontade de Deus, a verdade de Deus, o que Deus gosta, o que Deus aprova. Mas em um determinado momento você se levanta e diz, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero fazer o que Deus gosta. Eu não quero fazer da forma como que Deus quer. Eu vou viver a minha vida porque eu sou livre. E aí Deus diz para você, está debaixo de pechar. Porque rebeldia é pecado, rebeldia é transgressão da lei, viver debaixo de rebelião é transgressão da lei. Você está aí, diga amém. E essas 4 formas de pecado inundam a minha vida e a sua vida. Nós praticamos avô, haverá, pechar e chet em todo momento. Fazemos escolhas erradas, decidimos por coisas erradas, manchamos as nossas vestes. E a importância de Yom Kippur é nos levar para frente de um espelho nessa noite e fazer-nos olharmos para nós mesmos e fazermos esse checklist como Jesus fez. Você lembra da história, naquele dia que ele encontra com aquela mulher e ele abaixa para escrever na areia. Ele se autoanalisa primeiro, ele faz essa lista aí. Ele faz essa lista, chet, avô, haverá, pechar. Ele vai ticando, para depois ele dizer para os homens, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Por quê? Porque ele já tinha ali confessado os seus. Mesmo a Bíblia dizendo para nós que ele não cometeu nenhum pecado sobre a terra. Ele me ensinou a olhar para o espelho,
antes de olhar para a vida do meu irmão. Ele me ensinou a me autoanalisar antes de julgar a vida do meu irmão. Abre lá em Lucas, capítulo 7, eu vou terminar. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Eu quero a partir do verso 39. Você achou? Diga amém. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 como pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Essa, porém, regou meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados-lhes são os teus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te. Nós temos 1 milhão de textos bíblicos que falam sobre perdão, onde Jesus ensina o homem a se perdoar pelas suas falhas, pelos seus erros, se dar o direito de começar uma vida nova, onde ele ensina que nós devemos perdoar ao próximo. Uma vez um dos discípulos pergunta para ele: eu devo perdoar por 7 vezes? Aí ele diz: não, por 70 vezes 7. Jesus não estava falando de quantidade, Jesus estava falando de qualidade. E a explicação está nesse texto aí. Quando aquele homem fariseu religioso olha para aquela mulher pecadora, ele diz assim: se esse fosse profeta, ou seja, se ele tivesse debaixo de uma unção profética reveladora, ele não estaria recebendo essa mulher, porque essa mulher é pecadora. Então isso deixa claro para mim que ele não é um profeta, nada lhe foi revelado. Essa mulher entrou e vai sair, e ele não sabe a vida dela. Quando ele diz isso para Jesus, Jesus diz assim para ele: Simão, eu tenho algo a te dizer. E ele falou: pode falar, quero ouvir. E aí Jesus começa a dizer para ele assim: eu preciso que você entenda que a grande diferença entre você e ela é que você acha que tem uma vida correta. Você acha que está ausente, alheio a cometer qualquer tipo de transgressão, porque é um ser religioso. Essa mulher pelo qual você julga ser pecadora está exercendo diante de mim comportamentos que demonstram para mim sinceridade, coisa que eu não vejo na sua vida, Simão. E aí ele começa a dizer, acompanha comigo a sua Bíblia aí. Ele diz assim: vou te contar uma história. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. O denário era uma moeda que referia a 1 dia de trabalho. Então um devia quase 2 anos de trabalho, e o outro devia 50 dias, quase 2 meses.
os dois tinham condição de pagar a dívida. E aquele que tinha o poder de cobrar essa dívida não o fez. Chamou os dois e diz: eu estou perdoando essa dívida. Eu estou perdoando os 2 anos que você não me pagou. E virou para o outro e falou assim: eu estou perdoando os 2 meses que você não me pagou. Está quitado, esquece essa dívida. Deixa isso para lá, acabou. Aí ele diz para o Simão assim: e qual dos 2 então você acha que deveria manifestar mais amor e gratidão sobre a terra em relação a esse que quitou essa dívida? Aí o Simão diz assim: eu acho que aquele que devia mais. Eu acho que aquele que devia os 500 denários, porque a dívida era maior. Aí Jesus fala assim, acompanha aí comigo. Versículo 43. Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Respondeu-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e as enxugou com os seus cabelos. Jesus começa a relatar o seguinte: ela entrou na minha presença diferente do que você. A dívida dela era muito maior do que a sua, mas ela recebeu o perdão e se tornou grata por causa disso. O verbo amar aqui pode ser traduzido tranquilamente como manifestação de gratidão. Então observa o versículo 47. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito você pode substituir o verbo amar pela manifestação de gratidão. Então diz assim: são os seus muitos pecados, porque ela muito manifestou a gratidão, porque ela se preparou para olhar para Jesus de uma forma diferenciada, expressando aquele reconhecimento que veio sobre ela. Olha aqui para mim, por favor. Deixa as crianças. Ele vai passando o relatório, ele diz: eu cheguei aqui, você não me trouxe água. Mas desde a hora que ela chegou, ela chora. Ela encheu os meus pés com suas lágrimas, enxugou meus pés com seus cabelos. Ela está aqui na minha frente, prostrada, me adorando. Sabe o que significa isso, Simão? Ela deu valor à vida nova que eu a possibilitei. Uma vez que você é devedor, e aquele a quem você deve perdoa a sua dívida, o que você tem que fazer com essa pessoa? O que você tem que fazer com essa pessoa? Você tem que ser grato a ela. O discurso não pode ser: perdoa porque quis, eu não pedi nada. Não, precisamos manifestar a gratidão. É isso que Jesus estava dizendo. Ela muito foi perdoada, por isso muito ela derramou esse amor, por isso muito ela manifestou essa gratidão. O que acontece com a igreja? O que acontece comigo e com você? Por muitas vezes nós devemos 50, e o irmão que está do nosso lado deve os 500, mas nós nos sentimos no direito de cobrar a dívida dele, mas não olhamos a nossa. Pastora, mas ele deve 500, eu só devo 50. No reino todo mundo deve alguma coisa. Diante de Deus todo mundo deve alguma coisa. Ninguém consegue manifestar uma vida completamente reta e perfeita, só existe um sobre a terra. Mas eu me sinto no direito de olhar para o lado e julgar quem deve os 500. O que a igreja precisa entender é que não importa, que eu digo para os meninos, eu tenho uma mansão no céu, e eu tenho certeza que eu não fiz nem o 10º das besteiras que esses meninos aprontaram pela vida aí. É cada história cabeluda que eu escuto e digo: mais uma pedra na minha casa, porque sangue de Jesus tem poder.
Mas olha, mas eu sei as dívidas que Ele pagou para mim. Não me importa se o do Gustavo foram 500 e se as minhas foram 50. Alguém pagou as minhas 50. Alguém pagou os meus 50 denários. E por conta da minha dívida ter sido paga, eu preciso manifestar a minha gratidão. Eu preciso manifestar a minha gratidão para com Deus. E olhar para a vida do meu irmão como alguém que também vai receber o pagamento pela sua dívida. Eu não tenho que olhar para ele. Fulano é um sujo. O fulano é cheio de pecados e erros. Não, eu vou olhar para ele e falar, ele está devendo 50, mas um dia eu também tive devendo 50. E naquela cruz Ele pagou os meus 50. E Ele continua pagando todos os 50 que eu arrumo pelo longo da minha vida. Meu irmão, Ele vai pagar essa dívida para você. Eu vou ensinar ele a ser grato, como eu aprendi a ser. Você hoje é uma mulher de Deus. Sou, querido, mas olha, sempre a glória vai ser dele, porque quem pagou essa dívida foi Ele. Quem pagou essa dívida foi Ele. O que nós precisamos entender é que hoje não é noite apenas de pedir a Jesus para pagar as nossas dívidas. Hoje é dia de dizer para o Senhor, eu sei que esse sangue pode. Porque quando o Yom Kippur foi instituído e o sumo sacerdote entrava no santo lugar, o sangue aspergido lá tinha o poder de perdoar os pecados de Israel. Jesus foi à cruz derramando aquele sangue para perdoar os meus pecados, pagar as minhas dívidas, os meus denários. Mas quanto mais é perdoado, mais manifesta amor. Se você aprontou todas, se você foi o pior da curva, se ninguém mais fez o que você fez, você é o que tem que amar mais. Você é aquele que tem que manifestar mais amor. Quando eles entrarem por essa porta, é você que tem que ir lá abraçá-lo e dizer, amiga, pensa em alguém. Pensa em alguém que tinha que estar morto hoje. Pensa em alguém que devia a todo mundo. Pensa em alguém que tinha uma dívida impagável. Pensa em alguém que passou por livramentos de morte, de toda a espécie. Pensa em alguém que já era para estar completamente destruído. Ele pagou a minha dívida. Hoje eu não devo nada ao diabo, porque Ele pagou a minha dívida. Não me importa, meu irmão, a vida que você está hoje, quanto você deve para o mundo, quanto de Chet, de Avon, de Averá e de Pechá tem sobre a sua vida. Hoje o sangue de Jesus vem derramado sobre você, para pagar essa dívida, para perdoar os teus pecados. Mas Deus essa noite está dizendo para nós, eu preciso que a minha igreja aprenda a amar também. Porque quanto mais é perdoado, mais amor se derrama. Eu cometi coisas ao longo da minha vida ministerial que eu jamais repetiria hoje. Tenho 13 anos de pastor. Fico vendo o pastor Mauro, pastor Ana Sônia começando agora. E aí tem coisa que ele faz que eu fico rindo, digo, eu fiz isso tudo. Que ele é cheio de ideias como eu era. Pastor, eu tive uma ideia, eu fico rindo. Falei, já fiz essa bagaceira toda. Tem coisa que hoje eu não faço mais. Por quê, pastora? Não porque não significa, ou porque não tem importância, mas porque hoje eu aprendi a olhar o meu irmão, as ovelhas de uma forma diferente. Que quanto mais Deus derrama a sua mão dele sobre a minha vida, mais eu preciso ver graça, mais eu preciso ter gratidão, mais eu preciso derramar amor. Eu sei que
Todos nós passamos por momentos de dores. Você foi traído, eu também fui. Mentiram para você, também mentiram para mim. Fizeram mal a você e a sua casa, também fizeram para mim. Qual que é a diferença minha para você? É que eu aprendi. Eu posso não ter mentido igual, eu posso não ter ofendido igual, eu posso não ter batido, eu posso não ter traído, mas em algum dia da história da minha vida eu fiz alguma coisa que fez mal a pessoas, que feriu pessoas, e Ele me perdoou por isso. Eu posso estar sofrendo ou ter sofrido coisas, mas essas circunstâncias não vão mudar quem eu sou. Por quê, pastora? Porque eu aprendi a amar. Porque eu aprendi a manifestar a minha gratidão a Deus. Pastor, eu no seu lugar mandava matar. Eu mato pessoas no meu pensamento. Depois eu peço perdão a Deus. Mas aí Deus fala comigo: quantas vezes eu te tirei do buraco? Quantas vezes eu te perdoei? Quantas vezes eu lavei as suas vestes? Para que você vai guardar dentro de você? Se eu paguei as tuas dívidas, paga a dívida do teu irmão. Se eu paguei as tuas dívidas, libera a dívida que o teu irmão tem com você. Pastora, mas ele me fez tanto mal. Você também fez muito mal a Jesus. Você também me fez muito mal a Jesus quando você desobedeceu a Torá, quando você escolheu os seus caminhos, quando você não escolheu servir a vontade do Senhor. E Ele não pensou duas vezes em quitar a sua dívida. O que teu irmão pode ter feito para você que é tão imperdoável assim? O que ele pode ter feito a você que se tornou uma dívida impagável? Você diz: eu vou morrer, mas eu não perdoo. Vai acontecer tudo na minha vida, mas eu não libero a vida dele. Quem menos aprendeu sobre o perdão é quem menos ama. Se você não deu valor ao perdão que Jesus fez por você, você vai continuar cobrando as dívidas do seu irmão. Mas quando a consciência do pagamento de dívida veio sobre você, você olha para o seu irmão e diz: Jesus vai pagar dele também. E Deus vai ensinar ele como tem que fazer, como tem que seguir e como precisa caminhar. Eu quero nessa noite convidar você a entrar em 3 níveis diferentes. O primeiro é você pedir perdão a Deus por todas as coisas que você fez de errado, pelas suas transgressões, pelo teu envolvimento com esses 4 níveis de pecado que nós falamos aqui. O segundo é se perdoar. Eu não acredito que eu errei de novo. Eu não acredito que eu fiz a mesma besteira de novo. O segundo estágio é olhar e entender: Ele pagou as suas dívidas. Liberte-se do sentimento de culpa. Quem podia pagar, pagou. Liberte-se desse sentimento de culpa. E terceiro, é perdoar aquele que tem dívida com você. Pastora, mas me faz muito mal. Muda só o teu pensamento. Para de focar na horizontal e começa a focar na vertical. Lembra de quanto você fez mal ao Senhor, de quantas vezes Ele chamou o teu nome por misericórdia, para você não morrer. Enquanto você fica preso na horizontal, você não consegue contemplar a obra que Deus fez na sua vida. Quanta dívida Ele pagou? Ele pagou 500, 1.000, 10.000, 5.000, e você fica segurando 30. Porque roubou a minha ovelha, era meu discípulo. Agora eu não entro na igreja e não falo mesmo, porque não merece a minha paz do Senhor. Crente mesquinho, cobrador de dívida que não é sua. Jesus pagou a tua dívida, alto preço na cruz do Calvário, para você ficar cobrando dívida pequena. Libera isso hoje. Entrega as tuas dores, as tuas aflições, as dívidas que vieram sobre você. Entrega tudo isso hoje,
Porque se um dia Ele derramou perdão sobre você, seja grato, aprenda a amar aquele que te deve também. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos adorar o Senhor. Feche os seus olhos por um instante que eu vou orar. Essa é uma ministração especial, todos da igreja podem participar sem problemas. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Teu servo e amado Davi, quando entrava diante de ti em oração, ele dizia: pequei contra o céu e contra ti, e os meus pecados estão diante de ti todos os dias da minha vida. Por mais que Davi cometesse dívidas, ele sabia quem podia pagá-las. Foi por isso que ele olhou para Saul de forma diferente. Quando ele entrou naquela gruta, naquela caverna, e ele foi instigado a matar Saul, ele apenas foi lá e cortou um pedacinho do manto. E ele disse para os seus discípulos: ninguém pode tocar no ungido de Deus. Mas Saul quer te matar. Mas Saul está te perseguindo. Eu sei. Mas o Yahvé quitou as minhas dívidas. Eu não posso cobrar as dívidas do Saul. O Yahvé me ensinou a amar aqueles que devem como eu um dia devi. Nessa noite, meu Pai, eleva os nossos pensamentos a Ti, te pedindo perdão por toda transgressão, toda quebra da lei, toda desobediência e rebeldia, tudo que fizemos por falta de entendimento, tudo que fizemos premeditadamente, pela força da nossa vontade, por espírito de rebelião. Tem misericórdia de nós essa noite. Libera o Teu perdão sobre nós, sobre todo sentimento de culpa que atormenta a nossa vida, que não faz com que a gente não consiga dormir, cobrando atitudes diferentes. Senhor, somos humanos frágeis, toda a terra tem misericórdia de nós. Mas essa noite, Senhor, eu quero Te pedir, nos ensina a amar, nos ensina a amar aqueles que nos devem, nos ensina a reagir sobre eles assim como o Senhor tem reagido sobre nós. Perdoa as nossas ofensas assim como temos perdoados aqueles que nos têm ofendido. À medida que o Senhor tem pagado, à medida que o Senhor vem pagando as minhas dívidas, me ensina, Senhor, me ensina a quitar as dívidas que os meus irmãos têm comigo. Me ensina a amar, Senhor. Me ensina, porque quanto mais é perdoado, mais amor. Quanto menos eu entendo sobre perdão, menos manifestação de amor. Muda a minha história, muda a vida de cada um que está aqui nessa noite, no nome poderoso de Jesus.